Alô, Baixada Santista, é o Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta quarta-feira nós temos a presença da presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura do Guarujá, a Márcia Ruth, gentilmente vindo ao nosso programa. A presença do empresário Nelson Fernandes também atende aqui ao nosso chamado. Vamos debater hoje a cidade do Guarujá. Eu já quero começar com a Márcia Ruth, porque há uma discussão que não pertence só à cidade do Guarujá. Cubatão vem passando por essa dificuldade, a cidade de Santos, em alguns setores, também há uma discussão muito forte junto ao funcionalismo público a respeito de um plano de cargos e salários. Me parece, viu, Márcia, se eu estiver enganado, eu gostaria que você me corrigisse, que o funcionalismo público, por algum período, ficou esquecido pelas administrações no sentido de recuperar ninguém trabalha numa empresa se não tiver expectativa. E a falta de um plano de cargos e salários, eu acho que deixa o funcionalismo sem expectativa. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto, é um prazer estar no seu programa. Na realidade é isso mesmo, quando o funcionário não tem um plano de cargos e salário para ascender dentro do seu quadro funcional e fica estagnado, quer dizer, ele fica desmotivado. E ao longo dos anos que eu estou à frente da entidade sindical, sempre o funcionário pedia que a administração, junto com a diretoria do sindicato, fizesse um plano de carreira para os servidores. Para ele poder almejar um futuro melhor para si mesmo, né? Agora, o que acontece? Da parte de quem que isso não caminha, Márcia? Não, está caminhando. Agora está? Está caminhando. Mas nós fazemos parte... alguns anos aí muitos anos. Várias administrações passadas, era um desejo do funcionalismo, mas a gente... No Farid você também não conseguiu caminhar. Não conseguiu. Conseguimos fazer uma coxa de retalho e, no fim, essa coxa de retalho não virou nada, né? Mas, dessa vez, nós fazemos parte da coordenação, a Fundação Getúlio Vargas está na retaguarda nos assessorando e a gente está caminhando. Hoje, no dia que eu estou aqui no seu programa, eu já vim de uma reunião de coordenação do plano de carreira. Então, eu acredito que dessa vez só depende de nós, para que isso realmente saia do papel e se coloque em prática. Você também brigou bastante, né? Desde o ano passado, esse ano, você vem... enfrentamento muito grande para que isso possa virar acontecer, realidade. É verdade. Até porque a entidade, ela é o termômetro, né? Ela é o termômetro. E o que acontece? O servidor sempre reclamava para um plano de carreira. E aí a gente foi para cima da administração e aí aconteceu de nós estarmos hoje envolvidos nesse plano de carreira. E o que é legal, o que é bacana, é que o servidor, ele está participando, né? Nós dividimos o funcionalismo em 18 grupos temáticos, né? Agora, esse mês, nós estamos fechando já com os funcionários, dando proposta de melhoramento no seu quadro, no seu trabalho, e isso eu acho que está avançando. E torno a frisar, a Fundação Getúlio Vargas está por detrás, nos assessorando. Você sabe que em Cubatão está uma briga danada, viu, Nelson? Que o funcionalismo também quer um plano de cargos e salários, e a administração de Cubatão acabou apresentando um plano, mas não ouviu a categoria. E aí você tem um choque, não é? Quer dizer, não é exatamente o que não é o que a categoria quer, e isso acaba criando um confronto desnecessário. Boa tarde e obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Márcia Ruth. Boa tarde você, telespectador, telespectadora. É um prazer estar conversando com vocês aqui. Eu creio que o funcionalismo público no Brasil, em geral, ele está desmotivado, né? Por causa disso, que as prefeituras acabam não fazendo eles se motivarem, que o plano de salários e carreira, o plano de carreira de salários é importantíssimo para que o funcionário possa, hoje ele entra como faxineiro, mas amanhã ele pode subir. Hoje não, hoje por causa do concurso público, para ele passar de uma função para outra, ele precisa prestar o concurso público e passar.
para subir na vida. Eu acho que isso é muito ruim para o funcionário público. Eu acho que o funcionário público já podia ter pontos que ele entra com ele hoje, por exemplo, entra como faxineiro, mas ele sabe fazer alguma coisa, ele podia subir na vida dele profissional. E a expectativa. A expectativa, porque hoje as prefeituras, principalmente Guarujá, eu vou falar do Guarujá, onde a gente convive mais. A Márcia Ruth está na frente do sindicato, luta por isso há muitos anos, eu sei. A Márcia Ruth era da área da saúde do Guarujá, uma área também que hoje é precária, né? E a gente vê o seguinte, os cargos de confiança, a Prefeitura do Guarujá tem mais de 500 cargos de confiança. Isso aí desmotiva o funcionário público, porque entra uma pessoa com cargo de confiança para fazer a mesma função que esse funcionário de carreira, que prestou concurso, entra, e o funcionário ganha, por exemplo, R$ 1.500, a pessoa com cargo de confiança nesse mesmo cargo vai ganhar R$ 3.000, R$ 4.000, e acaba desmotivando o funcionário público. Então, acho que o plano de salários e carreiras é importantíssimo para o funcionário público, e nós temos que fazer a Prefeitura do Guarujá, através da Márcia Ruth, que está à frente do sindicato, brigar para que a prefeita coloque isso, que no plano, no seu plano de governo, na época que ela ganhou as eleições, ela tinha colocado o plano de salários e carreira. Demorou um pouquinho, mas está saindo, Márcia? Não, está saindo. Olha, mas eu acredito... É um momento ímpar que nós estamos vivendo. Estou te falando porque se não tiver... a categoria, isso é importante. Não, está ouvindo a categoria a semana, todo decorrer de cada semana, se coloca 2 temas, ou através do link da prefeitura, o funcionário se manifesta, você está entendendo? Eu acho isso de suma importância porque vai sair o plano de carreira do funcionário e depende de nós, com o nosso DNA. Deu para você entender? Com o nosso DNA. Então, acho que isso hoje é de suma importância. Eu faço parte dessa coordenação, por isso eu falo que só depende de nós, porque agora encerra-se setembro, já se encerra a participação do funcionário, da contribuição do servidor, e aí, a partir do mês de outubro, vai se fazer, elaborar o texto, né? Pra gente tem uma comissão do sindicato acompanhando? Tem uma comissão dos funcionários? Não, os funcionários tem a coordenação. Tem a Fundação Getúlio Vargas envolvida, certo? Está os 2 sindicatos envolvidos e o secretário de administração, que nós não tutelamos ninguém, tá? Mas a gente ouve, coloca os temas e espera que o funcionário se manifeste. Deixa eu te perguntar uma coisa. Educação, saúde e o funcionalismo de uma maneira geral, são cargos e salários diferentes ou foi feito uma coisa única? Em Cubatão separou-se a educação das outras atividades e que gerou um desconforto. Isso também aconteceu no Guarujá, porque assim, a Lei 122, que é o Estatuto do Magistério, o plano de carreira dos professores, foi feito no final de 2009, até porque nós, pela Lei de Diretriz Orçamentária, a Lei de Diretriz e Base da Educação, nós tínhamos um período para fazer o Estatuto, até para que o município não perdesse recurso oriundo da federação. Então, foi feito primeiro dos professores. Okay. E agora está sendo feito de todo o funcionalismo como um todo, de todas as funções. Então, há uma questão legal, por isso a separação... Teve que correr com esse plano de carreira do servidor por causa da lei, que nós já estávamos com o prazo estrangulado. Para receber verba do governo federal para fazer o aperfeiçoamento dos professores, de toda a capacitação, né? Capacitação dos professores e todas as pessoas ligadas à educação. Você estava falando da saúde, Nelson, e a gente fica cada vez mais surpreso porque o governo do estado vem divulgando que fará investimentos maciços na área da saúde, né? Inclusive o Guarujá receberia, aonde é o Ana Parteira, um hospital de infectologia do Emílio Ribas, né? Que, na minha opinião, Guarujá precisa naturalmente de qualquer tipo de investimento, mas a necessidade preemente é mais vagas em leitos, porque o Hospital Santo Amaro não aguenta. Não aguenta, e nós temos lá o Ana Parteira fechado, né, há mais de 3 anos praticamente, desde que a prefeita entrou, ela fechou a maternidade, e hoje Guarujá, infelizmente, é a única cidade da Baixada e a 4ª do estado de São Paulo que aumentou a mortalidade infantil. Então nós temos aí uma prefeita que fala que
tirar muito na saúde, aplicar muito na saúde. Aí fecha uma maternidade, aumenta a mortalidade infantil. Agora, por exemplo, o governo federal construiu lá na Enseada uma UPA lá para funcionar, para atender a saúde. E o que a prefeita fez? Já está pronto lá, já está tudo bonitinho, prontinho. E a prefeita não fez o concurso público ainda para médico, para enfermeiro. E não vai fazer até o final do ano, porque você, para fazer um concurso, você demora 3, 4 meses, né? Então vai estar lá, está pronto o equipamento para atender as pessoas e falta as pessoas para funcionar o equipamento. Isso é falta de uma estrutura, de um planejamento. Mas aí vão contratar uma ONG, uma OCIP? Mas tentaram contratar uma ONG, o Ministério Público foi contra, porque ela contratou uma ONG que tinha que ter mais de 2 anos de funcionamento. E a ONG que ela contratou só tinha 9 meses de funcionamento. Estava nascendo. Estava nascendo. Então você vê que é tudo coisa que falta planejamento, falta um pouco de raciocínio da prefeita e da sua equipe. Mas enquanto isso, aí nós temos lá o plano da rodoviária totalmente sucateado, da São João, totalmente as pessoas morrendo lá, chegando lá para ser atendida, morrendo. Há uma falta de funcionário público? Há uma falta de mão de obra, mas não sei se o Nelson está defasado o número. Mas não sei se o Nelson tem ciência que no último sábado saiu o edital do concurso para a saúde, para médicos, enfermeiros, sei, mas quanto tempo vai demorar para fazer? Recepcionista. Está, porque na realidade é o seguinte, eu mesmo, pela entidade sindical, eu tenho um credencial junto ao INSS, até porque nós somos seletistas, para aposentar o servidor público. Eu tenho uma senha que eu entro no sistema e eu aposento pela entidade sindical. Então quer dizer que você está em dia. Então, na realidade... Só quem está em dia tem a senha, então, não é isso? Então, o que acontece? Acontece o seguinte... Tá cheio de sindicato aí que não consegue a senha. Não, eu consigo, inclusive, com a chancela do Ministério da Previdência Social, do ministro Garibaldi. Então, na realidade, o que acontece? Nós aposentamos muitas pessoas... Eu teve um ano aí, que eu não me recordo, foi mais de 200, né, Marina? Mais de 200 funcionários e não teve concurso para fazer a reposição desses funcionários. E a cidade cresceu, tem que se abrir, como o Nelson falou, UPA, né, tem que abrir o ZAFA, e então precisamos realmente aumentar mas os equipamentos já estão prontos e ela vai fazer o concurso agora. Né? Então, como médico, como enfermeiro, coisa, mas saiu um edital agora que vai ser mas dia eu estou falando, 26. eu que falo o seguinte, quando começou a construir, ela sabia que ia ficar pronto e tal data, então já tinha que fazer o concurso público lá atrás, para quando fosse abrir, chamasse os médicos, chamasse os enfermeiros para trabalhar na UPA, isso que eu estou te falando. Ela agora vai demorar mais 3, 4, 5 meses para abrir o equipamento, muita gente vai morrer por falta de atendimento, e o equipamento está lá deteriorando. Estão atendendo aos chamados concursos? Não chama, não vai aparecer. Nós temos um problema. Que na Baixada Santista, por exemplo, o salário está defasado. Pediatra, nem pensar. Não, é verdade. Tem algumas especialidades que não tem. Então, não, dermato, neuropsiquiatra, pediatra, herbiatra, uma série de especialidades. Por quê? Porque o salário está baixo. Está baixo. Então, não é salário baixo, é que o médico. O médico hoje vai trabalhar numa OCIP, numa ONG. Não, eu sei, é baixo o salário. Só que ele vai através de uma OCIP, de uma ONG, de uma organização aí. Ele ganha mais. Ele ganha 8, 10 mil reais, enquanto o salário de médico é 2 mil reais. Então ele não vai de médico da prefeitura. Então ele não vai querer entrar no concurso público, ter obrigação de estar lá aqueles horários. Já tem o problema do salário, eu entendo. Mas o que falta mesmo é gente. Não tem médicos formados. Olha, se formam, mas não se especializam em determinadas áreas. Não, em determinadas áreas. Aí pronto, aí acontece o para achar um pediatra paga 50 pau, porque não tem. Não é Guarujá, Cubatão, não tem lugar nenhum. Há uma instituição aqui em Santos que manda buscar, vai de ônibus, buscar médico em outros lugares aí. Gente que se formou pelo Brasil afora para ver se quer trabalhar. Porque é um conflito. E aí você passa num concurso, 1.000 e pouco, 2 mil reais o salário, não é isso? É, mais ou menos isso, em torno disso. Não tem